Existem livros que você lê uma única vez, existem livros que consulta de tempos em tempos, e existe um livro que atravessou séculos, sobreviveu a impérios, foi traduzido para centenas de idiomas e continua transformando vidas até hoje, a Bíblia. Durante muito tempo eu pensei que conhecia esse livro, né? Eu já havia lido a Bíblia inteira mais de 10 vezes. Conhecia histórias, conhecia personagens, conhecia versículos que muita gente conhece de memória, mas hoje, olhando para trás, percebo que eu não conhecia a Bíblia de forma como eu imaginava. Na verdade, eu conhecia muito mais aquilo que haviam me ensinado sobre ela do que aquilo que ela realmente dizia. Eu chegava ao texto, mas já chegava com uma conclusão pronta. Sem perceber, eu estava lendo a Bíblia através dos olhos de outras pessoas. Até que algo aconteceu, né? Minha esposa, antes mesmo de ser minha esposa, me apresentou conteúdo sobre desenvolvimento humano, como Brian Tracy, Napoleon Hill, conteúdo sobre comportamento, sobre disciplina, sobre hábito, sobre a forma como os pensamentos moldam a vida, né? E quando eu ouvi esse tipo de conteúdo, uma coisa começou a acontecer. Eu comecei a me lembrar de versículos. Era como se a minha mente dissesse: Isso está na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso. E aí parecia outro versículo e outro e outro, e eu comecei a ficar surpreso, porque percebi que aquilo que eu estava aprendendo já estava escrito na Bíblia muito antes, não com uma linguagem de psicologia, não com a linguagem de neurociência, mas com a linguagem das Escrituras. E como eu já tinha lido a Bíblia muitas vezes, os versículos simplesmente vinham na minha memória. E pela primeira vez eu comecei a conectar uma coisa com a outra, e foi como se uma porta tivesse sido aberta dentro da minha mente. Eu não estava descobrindo uma Bíblia nova. Eu estava enxergando a Bíblia que sempre esteve diante de mim. Versículos que eu conhecia há anos começaram a ganhar uma profundidade que eu nunca tinha percebido. Não porque Deus tivesse mudado, não porque a Bíblia tivesse mudado. Quem tinha mudado era eu. Em um momento eu entendi uma coisa que transformou completamente minha maneira de enxergar as Escrituras. Que a Bíblia não foi escrita para que a gente julgasse a vida dos outros. Ela foi escrita para que a gente examinasse a própria vida. Tipo, cada personagem, cada acerto, cada erro, cada queda, cada recomeço, tudo aquilo passou a funcionar como um espelho. E a pergunta deixou de ser quem está errado e passou a ser o que isso está falando sobre mim. E foi assim que nasceu o Desperte. O Desperte nasceu do desejo de voltar a ler os textos, de observar aquilo que realmente está escrito e de mostrar como esses princípios podem ser vividos no nosso dia a dia na prática. Porque conhecimento que não transforma comportamento é apenas informação, e Deus não nos chamou para ficar acumulando informação, Ele nos chamou para viver a prática. E foi então que surgiu uma outra percepção, que quanto mais eu estudava o comportamento humano, mais eu encontrava princípios que já estavam na Bíblia. Tipo, se eu estudava hábito, tava lá falando de hábito na Bíblia. Se eu estudava disciplina, tava lá. Se eu estudava atenção, tava lá. Se eu estudava identidade, também tava lá. E dessa vez não me surpreendeu, porque quem criou o ser humano conhece perfeitamente o ser humano. O Criador conhece a sua criação. E isso significa que os princípios deixados por Deus continuam funcionando. Não porque a ciência precisa validar a Bíblia, mas porque a verdade continua sendo verdade, gente. Independentemente da época, independentemente da cultura, independentemente da linguagem. E aí a gente aprende umas coisas importantes, porque Jesus não prometeu que a gente deixaria de enfrentar dias difíceis, que nem às vezes a religião fala. Nunca prometeu uma vida sem medo, nunca prometeu uma vida sem ansiedade, sem lágrimas, sem luta. Todos nós continuaremos enfrentando essas experiências. Faz parte da condição humana, faz parte dessa breve e intensa passagem pela Terra. A diferença é que não precisamos atravessar esses dias sem direção. A Bíblia está cheia de ferramentas. Tem ferramenta para enfrentar o medo, ferramenta para enfrentar a ansiedade, ferramenta para lidar com a culpa, ferramenta para vencer pensamento destrutivo, ferramenta para permanecer de pé quando tudo parece querendo derrubar. E é isso que nós vamos buscar nesse canal.
não é promessa vazia, não existe fórmula mágica, mas são princípios que podem ser colocados em práticas. Porque uma verdade que não pode ser vivida, não é verdade, né? E existe outra coisa que mudou completamente a minha maneira de viver. Durante muito tempo eu pensei que Deus esperava que eu me esforçasse para produzir frutos melhores. Até perceber que Jesus ensinou exatamente o contrário. Ele disse que conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Uma árvore saudável produz frutos saudáveis naturalmente. Uma laranjeira não faz esforço para produzir laranjas, ela simplesmente produz. Faz parte da sua natureza. O fruto é consequência da árvore, nunca o contrário. O problema não é o fruto, o problema é a raiz, é a árvore. Foi aí que eu compreendi que Deus trabalha de dentro para fora. Primeiro transforma a raiz, depois vem os frutos. Aparece normalmente. E é exatamente por isso que aqui nesse canal a gente vai falar muito sobre a mente. Porque toda árvore começa por uma semente. Toda transformação começa por aquilo que permitimos crescer dentro de nós. Os pensamentos que alimentamos, as palavras em que acreditamos, as verdades que guardamos, tudo isso cria raízes e toda raiz produz frutos. Talvez durante muito tempo você tenha tentado mudar apenas os frutos da sua vida, quando Deus sempre quis cuidar da raiz. E a raiz está muito mais próxima da sua consciência, da sua mente, do que você imagina. Talvez seja por isso que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a liberdade não começa quando as circunstâncias mudam. Ela começa quando a mente encontra a verdade. E quando isso acontece, o medo continua existindo, a ansiedade continua existindo, os dias difíceis continuam existindo, mas eles deixam de governar você. Você pode até tropeçar, pode errar, pode falhar, mas deixa de acreditar que o erro define quem você é, porque a sua identidade não nasce dos seus piores dias. Ela nasce daquilo que Deus diz sobre você. E é exatamente essa caminhada que faremos aqui nos próximos vídeos. Vamos olhar para as escrituras com calma, versículo por versículo, sempre fazendo 2 perguntas ou mais, o que esse texto realmente está dizendo, como os princípios transformam a maneira como vivemos hoje. E esse é o propósito do Desperte, não convencer você a pensar como eu, mas convidar você a observar o texto, pensar, refletir e permitir que a própria palavra faça aquilo que ela sempre fez, transformar vidas. Se essa proposta faz sentido para você, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo, curta, manda para alguém que também deseja descobrir essa riqueza que está nas escrituras e deixe seu comentário aí. Eu quero saber qual versículo mais marcou sua vida, porque essa caminhada está apenas começando. Seja muito bem-vindo aí ao Desperte e fica comigo.